Oi, eu sou a Nina e no vídeo de hoje eu vim contar as leituras que eu fiz em dezembro de 2020. Esse é o primeiro vídeo que eu gravo em 2021, né? Então já saiu um vídeo aqui, mas eu gravei no ano passado, então só queria desejar a todos um bom 2021. Eu falei, né, no dia 31 no meu Instagram um pouquinho mais sobre isso, que virar o ano de 2020 para 2021 não vai resolver todos os nossos problemas, mas espero que aí a longo prazo 2021 traga coisas melhores para nós, enfim. Muito obrigada por toda a companhia aqui em 2020, foi muito importante para mim, me ajudou muito a passar, né, por esse período e continua me ajudando ter vocês aqui. Então vamos lá, até que eu li bastante coisa em dezembro em número, porque várias foram bem curtas, mas foi o mês que eu li menos e acho que é normal, né? A primeira coisa que eu li foi Os Mortos, do James Joyce, vou deixar a capinha aqui que eu li no Kindle Unlimited. É uma novelinha ou um conto, enfim, é publicado separado, né? E ele é uma história que vai se passar ali num jantar de Natal. E, pra ser sincera, eu não achei nada demais. Depois que eu terminei, eu li, né, um texto de apoio que vinha e entendi algumas coisas, né, algumas referências que ele faz à história da Irlanda e ao momento histórico, mas ainda assim não foi um texto que me chamou a atenção. Então, quem já leu outras coisas do James Joyce que não sejam Ulisses, me conta aqui o que você recomenda, né? Eu não queria ir direto para Ulisses, mas, pra ser sincera, esse não foi nada demais pra mim. Em contrapartida, este outro pequeno aqui, eu gostei muito. Quem já me acompanha há algum tempo sabe que eu não gostei do Grande Gatsby quando eu li. E eu já tinha, né, vontade de relê-lo até, talvez aí em 2021 eu faça isso. Porque eu não sei se eu não gostaria hoje, né? Eu acho que já tem uns 6 anos que eu li e eu sou uma leitora diferente hoje. E esse livrinho veio pela tag, né, de brinde, na tag de dezembro. E eu gostei demais dele. Ele tem 3 histórias. As 2 primeiras eu amei e a última eu gostei. Na verdade, a última eu não gostei do final dela só. Mas eu gostei muito mesmo. Então me chamou bastante atenção. E se eu reler O Grande Gatsby em 2021, um dos grandes responsáveis vai ser esse livrinho. Porque eu não sou uma grande leitora de contos. É bem difícil que contos me chamem muito a atenção. E esses aqui me chamaram. Então, infelizmente, eu acho que não tem publicado fora da tag ainda, mas essa aqui é uma edição da Antofágica. Então, torço para que a Antofágica publique fora da tag em breve também, para todo mundo ter acesso. Depois disso, eu li Um Corpo na Biblioteca, da Agatha Christie. Eu li no Kindle. Eu fazia algum tempo que eu não lia nada da Agatha Christie, até apareceu num vlog, né, a leitura desse livro, então procurei nos últimos... Deve ter sido o último vlog que eu gravei. Se por acaso vocês ouvirem ruídos e uma música sertaneja de fundo, é na rua. Aqui na cidade onde eu moro teve um alagamento muito complicado bem na noite do Ano Novo. A água subiu bastante, né, alagou as ruas e aqui próximo de onde eu moro não costuma alagar. Na verdade eu acho que eu nunca tinha visto alagar desde que eu moro aqui nesse prédio. E alagou bastante. E eu moro na frente de uma escola que entrou água nas salas, eles perderam muita coisa. Então essa semana toda tá tendo muito barulho na rua por conta de removerem entulho, né? Tanto na escola quanto em outras casas que perderam móveis. E algum motorista de caçamba tá escutando essa música sertaneja. Eu já tô aqui tomando meu café há uns 5 minutos. Eu não vou acabar esse vídeo nunca se eu não relevar, então peço novamente desculpas, vou tentar falar um pouco mais alto. Então, voltando a Um Corpo na Biblioteca, foi bem entretenimento pra mim. Eu já tive essa impressão no último livro que eu li da Agatha Christie, que ela faz as coisas intencionalmente para que você não consiga adivinhar, então tem muitas informações que ela omite, né? E se eu não me engano foi a Bel Rodrigues, eu acho que foi, não vou ter certeza, mas a Bel é uma grande expert em Agatha Christie, né? Que comentou que ela relia, né, o livro e ia apagando qualquer indício que pudesse ajudar a desvendar o mistério. Eu vi esses dias isso e achei que fez bastante sentido. Não é um thriller, assim, não é uma coisa que você fica tensa, mas ao mesmo tempo é uma história engraçada ali. Essa é uma história da Miss Marple. O meu favorito ainda é o E Não Sobrou Nenhum, mas esse foi bem divertido, era bem o que eu tava buscando, né, uma coisa mais leve aí, porque em dezembro eu tava mais empacada em leitura. Depois disso, eu finalizei Dona Flor e Seus Dois Maridos,
que eu tava há muito tempo lendo esse livro, né, gente? Não é segredo pra ninguém que não foi uma experiência muito boa de leitura pra mim, eu não gostei muito. Eu ainda não sei se eu vou fazer um vídeo sobre ele, porque tem muito livro que eu gostei, que eu gostaria de falar aqui, então eu acho que faz mais sentido vir falar sobre o que eu tenho a agregar, né, de experiência positiva do que falar mal, digamos assim. Mas se vocês tiverem interesse eu posso fazer. Eu também quero dar uma olhadinha ainda no contexto e, enfim, em textos de apoio para entender algumas coisas nesse livro, né? Mas resumindo, pontos negativos. É muito machista, né? Eu não sei até que ponto isso foi intencional, mas pela época eu acredito que possa não ter sido totalmente. Então, o Vadinho é insuportável, eu peguei ranço dele e não consegui relevar isso. O outro marido dela, que eu não tô nem me lembrando do nome dele mais, Dr. Teodoro, também não é lá aquelas coisas, e a Dona Flor sofre o pão que o diabo amassou. Outro ponto negativo pra mim é a história, eu achei a história fraca, né, pra mim, na minha opinião. O caso dos dois maridos, que eu imaginava que seria o enredo da história, na verdade o desfecho, é o final. Então, todo livro acontece para chegar nisso e não me prendeu nesse sentido. De pontos positivos, falando rapidamente, eu gosto bastante da parte da cultura iorubá, né? Então, ele tem partes muito ricas culturalmente, falando aqui da cultura iorubá. E ele tem muitos núcleos, né? Então eu entendo como isso funcionou bem para TV, porque ele tem aí outros núcleos secundários que complementam a história e que são mais divertidos, ao meu ver até, do que o principal, mas isso também acaba tirando um pouco do foco da história, já que ela não tem grandes graças para mim. Então, não me apedreje se você gosta desse livro. Como eu falei, eu ainda não fui atrás de entender um pouco melhor o contexto dele, mas como experiência de leitura mesmo eu não gostei tanto, né? Tanto que eu demorei muito pra ler, foi bem sofrido pra mim. Mas me conta aqui o que você acha, conta nos comentários se você gosta ou se você já estudou um pouco mais sobre ele, até pra dar dica pras outras pessoas, né? Se tiver gente interessada em ler, que não deixe de ler por conta de eu não ter gostado dele. Depois eu li Os Homens Explicam Tudo Pra Mim. Eu li o livro físico, mas eu não sei onde que ele tá. Eu procurei muito ele. Eu devo ter deixado em algum canto da casa, porque eu procurei na estante e não encontrei, e também não encontrei no meu quarto. Então é um mistério, eu não lembro de ter emprestado pra ninguém, mas enfim. Provavelmente quando eu acabar de gravar aqui eu vou encontrá-lo. E eu gostei bastante dele. Teve alguém que me falou no Instagram que não gosta, então fico curioso. Eu vou fazer um vídeo falando, né, por que eu gosto dele. Mas é um livro de ensaios, né, em que a Rebecca Solnit vai falar várias coisas ali a respeito de feminismo. E ele começa leve, porque ela foca ali no início nessa questão das mulheres serem interrompidas e de um homem ter tentado convencê-la de que ela teria que ler sobre um assunto, o livro que ela mesma escreveu. E é uma coisa que todas as mulheres já passaram, é muito comum. Eu estudei engenharia, que é um curso predominantemente masculino, tem muito mais homem do que mulher, isso é muito comum acontecer. Então me identifiquei, mas ele vai muito além, então ele aprofunda muito com relação a temas, né? Ele entra em temas mais pesados. Apesar de ser um livro que eu ainda considero um livro mais de introdução. Então eu imagino que algumas pessoas não gostem por conta disso. Eu não chamaria de otimista, mas ele é um livro que tenta focar no fato de terem acontecido melhorias, apesar de não deixar de ter críticas, né? E a Gisele, do Vamos Falar Sobre Livros, colocou um outro livro dessa mesma autora nos melhores do ano dela. Vou deixar o vídeo dela aqui embaixo para quem quiser dar uma olhadinha, que tá bem legal. E ela fala exatamente isso, que ela gostou desse fato. Então eu acho que é uma característica da autora. E talvez tenha incomodado algumas pessoas, porque realmente em alguns momentos você pode entender como uma passação de pano para algumas coisas. Mas eu acho que o grande mérito dele está justamente em ser muito acessível para pessoas leigas. Então eu acho que é um livro ideal para aquelas pessoas que não conhecem ou para aquelas pessoas que realmente não entendem o que se passa, né? Inclusive homens. E enfim, eu vou gravar um vídeo sobre ele. Eu tô dando uma adiantada aqui sobre o assunto, né? Talvez esse vídeo fique um pouco maior. Porque como janeiro tem toda a questão de retrospectiva, melhores do ano, tem um desafio literário que eu vou participar. Me contem aqui se vocês já sabem qual é. Então os vídeos sobre os livros vão acabar ficando um pouquinho atrasados, né, dar uma atrasadinha. Então eu já tô adiantando aqui o que eu achei pra não ficar de mistério, né.
Depois disso, eu li os 2 primeiros livros que tem, né, no Poesia Completa do João Cabral de Melo Neto, que são Primeiros Poemas e A Pedra do Sono. Eu gostei bastante dos 2, acho que eu gosto mais do segundo. São bem curtinhos, então ainda tô na página 45, né? Mas eu amo João Cabral de Melo Neto. E o próximo aqui é Os Três Mal Amados, né? Que, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa com ele. Talvez vir ler aqui, fazer um vídeo lendo ele, porque eu amo demais. E eu vou ler agora em janeiro, Os Três Mal Amados. O penúltimo livro que eu terminei em 2021 foi Os Imortalistas, da Chloe Benjamin. Eu contei no Instagram, né? Se alguém não me acompanha no Instagram, toda semana eu faço resumo da semana lá. Né? Agora eu não fiz entre Natal e Ano Novo, mas no geral toda semana tem. Então é mais fácil acompanhar por lá, porque eu vou dando meus feedbacks, né, em tempo real sobre o que eu tô achando das leituras, então é mais fácil acompanhar por lá. Esse livro estava na lista, né, de desejados de uma amiga minha, e eu fui dar uma olhada, né, fuçar os livros lá para comprar um presente para ela. Gostei muito da história e da amostra desse livro, então eu comprei para ela e para mim. Espero que ela goste tanto quanto eu gostei. E ele vai contar a história de 4 irmãos que entre a infância e a pré-adolescência ali, né, porque eles têm idades diferentes, vão visitar uma vidente que tem um histórico ali de acertar a data da morte de algumas pessoas. E aí nós vamos acompanhar como isso vai impactar a vida deles, né? Impacta a vida de todos eles de maneiras diferentes. Para alguns deles a previsão é ótima, para outros a previsão é uma morte bem precoce, e como isso vai guiar as escolhas deles. Ele é dividido em 4 partes, uma parte para cada irmão. Então a gente vai acompanhar em cada parte, né, a vida daquela pessoa nos anos próximos à morte dela. Então a gente não acompanha a vida inteira, a gente acompanha o que está acontecendo ali nesse tempo. E eu gostei demais desse livro. No começo eu tava achando que seria um livro mais de entretenimento mesmo, mas ele vai ficando muito pesado. Pro final eu tava bem pesado mesmo, assim, pra mim. Ele trata de muita coisa importante, ele tem muito da cultura judaica, porque essa família judaica e a cultura judaica tá muito presente neles, de maneiras também totalmente diferentes, assim como essa previsão da vidente. E ele vai tratar ali de momentos históricos importantes, então a gente vai ter ali a ascensão da AIDS em São Francisco, né, e acontece nos Estados Unidos o livro, muita discriminação, então discriminação racial contra homossexuais, contra ciganos, então é muito rico nesse sentido. Ele também tem várias críticas ao exército e algumas invasões, né, que os Estados Unidos fazem. E enfim, eu gostei demais desse livro, talvez ele apareça nos melhores do ano. Vão ser 2 listas, né, tô dando spoiler aqui, mas se ele não aparecer já fica a recomendação muito forte, que foi uma das melhores coisas que eu li nesse ano. Realmente tá bem difícil esse ano fechar a lista, porque eu li muita coisa e muita coisa boa, mas é um livro que eu não escuto as pessoas falando, então fica a dica, Os Imortalistas, de Chloe Benjamin. O último livro que eu li em 2021 foi Apátridas, do Alejandro Chakov, que eu peguei emprestado, né, mostrei também no resumo da semana, peguei emprestado da Chica. É um livro bem curtinho que vai contar a história de um menino que deixa de morar nos Estados Unidos e volta para o Mato Grosso, de onde é sua família. E ele tem um pai bem problemático, né? O pai dele é chileno e é uma figura ali um pouco oculta, não se sabe muito bem quem ele é, mas o fato é que ele pede dinheiro ao avô materno, né? Ele já está separado da mãe, e esse avô é um fazendeiro, né? Um dono de terras no Mato Grosso. Então nós vamos ter muito esse contraste entre uma mãe ali que é super intelectual, que estudou, né? Estudou fora, fez mestrado, e essa figura da família dela, né? Que é uma família que tem muito dinheiro, mas que mora nesse interior. A gente sente esse calor, todo esse ambiente. Ele fala muito sobre essa sensação de não pertencimento, sobre uma solidão totalmente diferente. Eu gostei bastante desse aqui, ainda não sei se eu vou fazer vídeo sobre ele, mas fica a dica, também foi uma leitura que eu gostei muito de fazer. O Contos Completos do Caio Fernando Abreu, faltaram 5 contos para eu terminar o segundo livro, né? Eu não peguei ele lá no quarto, mas vocês já sabem como que é a capinha. E eu não quis forçar, porque senão seriam 5 contos que eu teria que ler em um dia antes de viajar, né? Então eu deixei para esse mês. Esse mês eu devo ler esses 5 contos e o próximo livro, e daí venho comentar aqui com vocês. Então foram essas as coisas que eu li em dezembro. Espero que esse vídeo não fique muito grande, porque aqui no meu relógio ele tá. Vamos ver qual milagre que a edição consegue fazer. Me contem o que vocês leram em dezembro, como foi o mês de vocês, se vocês leram mais, se leram menos.
e a gente se vê no próximo vídeo, que vai ser a retrospectiva.